Oi, minha gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você está vendo, mas esse episódio cheio de credibilidade, de informação e informação descomplicada, viu, minha gente? E hoje o nosso bate-papo nada mais é do que cirurgia plástica. Bem denso, né? Bem forte. Muitos aspectos, muitos fundamentos para a gente falar, mas como eu falei, tudo de forma descomplicada para você. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com ela, a doutora Andrea Strauch. Isso. Olha, ela que é cirurgiã plástica. Claro que ela faz de tudo um pouco, que eu já soube que ela faz tudo. Mas o foco hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre as cirurgias que rejuvenescem a gente, né? No rosto, que é o nosso cartão de visita. Então, esse é mais um episódio do Largando Doce aqui no YouTube da Band Bahia. E eu conto com vocês para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Doutora André, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa ter uma conversa bem legal sobre a cirurgia da face. Então, para a galera entender de cara, antes da gente começar a falar sobre as cirurgias da face, quem é a doutora Andrea? Doutora Andrea é daqui de Salvador, né? Isso, eu sou daqui de Salvador, me formei pela Escola Baiana de Medicina em 2003. Depois para fazer cirurgia plástica, a gente tem que fazer primeiro a residência de cirurgia geral. Então, a gente faz 2 anos de cirurgia geral, fiz no Hospital Ana Nery. E depois eu fui fazer minha formação em plástica em São Paulo. Fiquei 3 anos lá. E depois voltei para Salvador e abri o meu consultório aqui. Mas antes de ser doutora André, existe o Andréa. Andréa tem filhos. Tenho. Me conta um pouquinho. Então, eu sou casada, meu marido também é médico e trabalha comigo lá na clínica. O Dr. Alan é vascular e faz, inclusive, a nossa avaliação de risco de trombose de todas as nossas pacientes, trabalha com a gente. E eu tenho uma filhinha de 9 anos, Laura, que é a coisa mais linda e a nossa alegria. Maravilha. E também é pilateira, que nem eu. Pilateira. Amo. Há 15 anos já que eu faço. 15 anos? Que eu faço pilates. Eu aqui me chamando de pilateira, tenho menos de 1 ano fazendo. Daqui a pouco você chega lá. Doutora, me conta um pouquinho, por que a cirurgia da face? Né? Por que rejuvenescimento da face, sendo que o nosso corpo é enorme, né? Tem inúmeras possibilidades. Então, na verdade, é uma cirurgia que eu sempre gostei, né? A cirurgia da face é uma cirurgia bem complexa, então não é todo mundo que gosta. Primeiro porque tá no rosto, né? Então, assim, é muita responsabilidade, né? Quando a gente opera uma mama, a mama tá escondida dentro da roupa, né? Então, é uma cirurgia que é bem complexa. É uma cirurgia que eu sempre gostei. Mas a gente abriu uma clínica, né? A minha clínica, se vocês quiserem entrar lá no Instagram para olhar a clínica Possibilitar. Nós somos 3 sócias, somos 3 mulheres, amigas, irmãs, né? E a gente acabou com essa ampliação da clínica, a gente meio que se dividiu, assim, em algumas áreas, né, de especialidade. Porque eu acho que quando você faz mais uma coisa, você faz aquilo todo dia, você acaba evoluindo naquilo, né? Então, como eu gosto mais da cirurgia de face, eu fiquei mais com a cirurgia de face, Emily ficou mais com a cirurgia de contorno corporal, e Thaís gosta muito de mama, faz mama muito bem e ficou mais com a parte de mama. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, mas a gente vai para aquela parte que a gente gosta mais, acaba se especializando mais naquilo, né? Agora, a cirurgia de face, ela ainda não é tão conhecida e tão popularizada como a das mamas, por exemplo, né? E eu acho que a parte mais forte da cirurgia da face é o nariz, né? A gente vê muito falando dos erros do nariz e não sei o quê, papapá. A importância de pessoas, de fato, que são especializadas, de olhar não só o Instagram, mas também, né, as referências. Exatamente. Como é que funciona isso? Você me disse que hoje o que você mais faz, por exemplo, não é o do nariz, né? Nariz eu não faço, por coincidência. Mas eu faço mais a cirurgia de rejuvenescimento facial, tá? Isso que você falou é muito importante. Na verdade, eu acho que esses últimos anos a gente começou a falar um pouquinho mais de cirurgia de face, né? Teve as celebridades aí que operaram agora recente. Então, mas a gente vê também que tem profissionais, às vezes não médicos, fazendo essas cirurgias, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? A especialização é longa
E é importante que quando você for fazer a sua cirurgia plástica, você pesquise se o seu médico realmente é cirurgião plástico, se ele é especialista pela Sociedade de Cirurgia Plástica. Porque hoje com o Instagram a gente tem um lado bom, mas às vezes tem um lado ruim, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. É importante você fazer essa pesquisa no site do CRM. Você consegue ver se o médico ele tem uma coisa que chama de RQE, que é o Registro de Especialista, para você ter certeza de que ele realmente é especialista nessa área. Mas eu acho que o que vem acontecendo recentemente é que, alguns anos atrás, a gente teve aquele boom de harmonização facial. Sim. Né? É preenchimento, é ácido hialurônico, é um monte de substância. E as pessoas foram fazendo aquilo, eu acho que perdemos um pouco a mão, né? Foi fazendo demais. Então, a gente vê aquelas pessoas com os lábios muito grandes, as bochechas muito grandes, as mandíbulas muito marcadas. As pessoas começaram a ficar todas iguais, né? E eu acho que agora a gente vem vendo um movimento ao contrário, né? A gente vê as celebridades tirando os preenchimentos, diminuindo a quantidade. Eu não sou contra preenchimento, não. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, mas tem que ser feito com parcimônia, senão a gente acaba ficando com aquele rosto inchado. Quando a gente tenta corrigir com preenchimento um rosto que já caiu, a gente só consegue ver aquele rosto inchado e não rejuvenescido. Então, agora eu acho que isso está mudando. As pessoas estão procurando mais a naturalidade, né? Procurando mais a cirurgia por isso, porque a cirurgia ela é mais natural, né? Agora, engraçado, a senhora falou uma coisa importante. Hoje tudo tá mais elegante, por exemplo, ser o menos é mais, né? Exatamente. Eu vejo pessoas que antes colocavam preenchimento no corpo também, ali nos bíceps e tal. E hoje em dia, não, porque eu quero um corpo mais slim. O slim é algo mais fino, ou seja, sem aquele preenchimento. E no rosto a mesma coisa, o pessoal fica falando da boca de salsicha, exatamente, por exemplo. Aconteceu isso com a mama também. A gente vê que as pacientes vêm pedindo, antes queria aquela prótese bem marcada para todo mundo ver. Hoje o pessoal vem pedindo mais naturalidade, também nas mamas, também nas lipos. Então, eu acho que ainda bem, é uma coisa boa que as pessoas estão procurando as coisas mais naturais, né? E não só isso, a gente está falando sobre a responsabilidade de cada profissional, mas às vezes as pessoas procuram também algo que é mais rápido de fazer. Por exemplo, teve aquele boom também daqueles peelings, que inclusive ocorreu morte por conta dos peelings, que rejuvenescia a face e tudo mais. Então, o rejuvenescimento facial que a senhora faz, que, né, eu vi lá as imagens, que inclusive a gente estava conversando aqui, a recuperação é super rápida. Pode ser um substituto daqueles peelings, inclusive, que foram proibidos depois da morte que teve? Olha, na verdade, assim, cada coisa tem a sua indicação, né? O peeling também tem a sua indicação. Então, assim, para a gente ver qual a cirurgia, qual o procedimento que a gente vai fazer, a gente tem que entender um pouquinho como é o processo de envelhecimento. Botei essa figura aqui para a gente ver. Então, assim, quando a gente vai envelhecendo, acontecem várias coisas. A gente começa a perder colágeno, a gente vai ganhando flacidez com essa perda de colágeno. A gravidade puxa a gente para baixo, né? A gente também tem no rosto umas bolsas de gordura. Quando você olha uma criança, um bebê, o rosto é redondinho, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essas bolsas de gordura da face. Por isso que o preenchimento rejuvenesce, né? Então, a gente perde essas bolsas de gordura e a gente tem até algumas alterações ósseas também com o envelhecimento. Que no osso a gente não vai mexer. Claro que tem as indicações daquelas cirurgias ortognáticas e tudo. Então, cada parte deste envelhecimento a gente vai ter um tratamento, né? Então, quando a gente tem a queda dos tecidos, que o pessoal fala assim, o meu rosto está derretendo, né? Então, para a gente corrigir isso, a gente realmente precisa trazer os tecidos de volta para o lugar de origem, né? Então, a cirurgia da face, ela vai suspender esses tecidos, vai trazer os tecidos de volta, né? Mas a gente também tem a perda do volume. Então, eu sempre faço nos meus lifts, eu sempre complemento com um enxerto de gordura, como se fosse um preenchimento nessa região do sulco nasogeniano, bigode chinês, que o pessoal chama, essa linhazinha de marionete nos lábios, né? E em outras regiões, porque às vezes só a gente puxando ainda fica alguma coisinha que precisa de volume. A gente usa o enxerto de gordura. Outra coisa é que a pele envelhece também. Então, a gente também faz um tratamento para a pele. É aí que entra os peelings, né? Com aquelas ruguinhas, algumas ruguinhas a gente consegue melhorar muito com o peeling. Eu uso muito também o microagulhamento. Sim. Com o nanofat. O nanofat está super na moda. E o nanofat é uma gordura que a gente processa ela. A gordura ela é rica em célula-tronco.
e ela tem vários fatores regenerativos. Então, a gente usa essa gordura, quando a gente faz o microagulhamento, faz uns furinhos, né? É A uma gente delícia. joga aquela gordura ali e isso melhora muito a qualidade da pele. Que E massa. depois da cirurgia, a gente ainda faz o laser, que também vai melhorar a pele. É como se haja algo parecido com o peeling. Mas, assim, cada coisa tem a sua indicação. Não é que o peeling é ruim. O peeling é muito bom quando bem feito. Mas esses peelings profundos, alguns deles, inclusive, podem dar problemas cardíacos. Tem que ser feito sob anestesia e por médicos. Então, tudo tem que ter a segurança, o cuidado, né? Que a gente está fazendo uma cirurgia estética. Então, uma coisa que a gente preza muito lá na clínica é a segurança, né? Tem que dar tudo certo. Pô, com né? certeza. Não pode morrer para ficar bonita, não pode, né? Doutora, você estava falando aí sobre os cuidados que vocês têm depois da cirurgia. Mas os cuidados em casa também, eles existem, né? Eu acho que é uma parte primordial ou talvez não seja tanto por conta da cirurgia? Me conte. Como assim? Por exemplo, você disse que fez ali o microagulhamento, depois fez uns peelings e tudo mais. A pessoa já sai pronta ou, querendo ou não, ela em casa, ela precisa continuar com esse skincare, com esses Precisa. cuidados mais intensivos? Quer que eu falo assim? Não é porque a gente operou que a gente vai parar de envelhecer. A gente vai continuar envelhecendo. Só que a gente vai voltar para um estágio antes. Mas o envelhecimento, ele vai continuar, né? Então, os cuidados, eles têm que continuar. A gente tem que manter a pele hidratada. A gente tem que proteger do sol. O sol é um fator de envelhecimento, assim, muito grande. E aqui na Bahia, a gente não consegue fugir dele, né? Então, tem que usar protetor solar todo dia. Tem que hidratar a pele. E aí, às vezes o paciente pergunta, doutora, eu vou fazer a cirurgia de face, não vou precisar fazer mais nada? Não, a gente continua fazendo Botox. O Botox é uma coisa que a gente ainda não consegue substituir. É uma coisa super simples de fazer, né? Mas que a gente vai continuar fazendo. O laser, meus pacientes fazem a cada 6 meses, é uma manutenção. Massa. E às vezes algum complementozinho com um pouquinho de preenchimento a gente pode fazer também. Mas essa manutenção, ela tem que continuar. Ah, entendi. Senão vai perder a cirurgia mais rápido, né? A cirurgia de rejuvenescimento, eu vi alguns vídeos, tem umas cicatrizes assim perto da orelha, ou enfim. Eu queria que você me dissesse, é uma receita pronta ou cada cirurgia depende do tipo de rosto, do tipo de envelhecimento que aquela pessoa tem? Na prática, como é que funciona isso? Olha, tudo na cirurgia é assim, não existe receita de bolo. Hoje com o Instagram a gente vê muito a divulgação de uma técnica específica. É deep plane, é alça de não sei o quê, é lipo HD. Mas não é difícil a gente padronizar, né? O corpo humano, cada um é de um jeito. Cada um tem uma resposta diferente. E não existe uma técnica que vai servir para todo mundo. Então, a gente tem que analisar aquele paciente. O que é que aquele paciente precisa? Então, tem paciente que envelhece mais na parte dos olhos. Tem uma queda da sobrancelha. Aí, nesse, a gente precisa elevar a sobrancelha. Tem outros que não. Tem outros que tem uma queda maior nessa região da mandíbula. Faz aquele que a gente chama de bulldog. Então, a gente vai focar mais nessa área. Tem paciente que tem uma papada enorme, o pescoço super envelhecido e o rosto nem tanto. Então, é o tipo de envelhecimento que a pessoa tem e a gente vai agir em cada região de acordo com o que ele precisa. Então, não é a técnica, né? Hoje fala muito deep plane. O deep plane é uma das técnicas de ritidoplastia, da cirurgia da face. Existem outras, né? E, na verdade, eu acho que é muito mais a experiência que o cirurgião tem do que a técnica em si. A gente usa técnicas diferentes para pacientes diferentes. A gente estava falando aí dos booms, né, dos preenchimentos, e com isso veio também o preenchimento. Conheço várias pessoas que têm, inclusive, no rosto. E a gente vê, tipo Mayra Card. Ela tem o PMMA no rosto. E ela hoje, apesar do dinheiro que ela tem, ela não consegue retirar essa substância de jeito nenhum. Ela já foi para N médicos e ainda não consegue. Uma pessoa que tem um PMMA e queira fazer essa cirurgia do rosto total, né? Eu não sei como é que de forma popular falando. É possível? Há algum impedimento? É possível, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Pacientes que têm esses preenchimentos permanentes, que hoje, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nem recomenda para estética, né? Para apenas alguns casos de lipodistrofia de face, mas para estética, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda os preenchimentos definitivos com PMMA. A gente tem alguns cuidados. Então, pacientes que... Às vezes os pacientes chegam para mim e dizem, eu já fiz um preenchimento há 10 anos atrás e não lembro o que é. Então, a gente faz sempre um ultrassom dermatológico. Esse ultrassom, ele consegue dizer qual é o produto que está ali, pela característica do produto, e onde ele está. Então,
Os pacientes que têm PMMA, normalmente o preenchimento era feito nessa região. Eu evito mexer naquela região que está com o PMMA, tá? Não é que a paciente não possa fazer a face, não, mas nós vamos evitar. Então, às vezes eu não faço o preenchimento de gordura nessa face, nesse local que eu gosto de fazer. Nesses pacientes eu evito, porque o que a gente vê é que, às vezes, depois de anos, aquilo pode inflamar e aí começa a ter feridas no rosto. Então, a gente tem um cuidado de, primeiro, identificar se o paciente tem aquele tipo de preenchimento e, quando tem, eu tento não mexer nele, né? A não ser que tenha uma inflamação e precise tirar. Mas é uma coisa muito difícil, porque ele fica embrenhado ali nos tecidos, a gente não consegue ver direito, a gente tira uma parte e não consegue tirar outra, então é uma coisa bem, bem complicada. E muita gente colocou e nem sabia que era PMMA, né? Na verdade, quando começou o PMMA, não tinha outros preenchimentos, não tinha ácido hialurônico, então muita gente usou mesmo, mas não usou assim, bons cirurgiões usaram, usou bem intencionado, porque na verdade não sabia, né? O PML, normalmente ele não dá o problema na hora, ele às vezes dá 10 anos depois. Então, quando começou a aparecer os problemas, foi se estudar aquilo e viu que hoje tem outros produtos muito mais seguros, que não são definitivos, né, pra gente usar. Então, para que a gente vai usar um que pode dar problema, né? É mesmo que mesmo depois de 10 anos ainda pode dar problema? E qual a solução? Ou não existe solução para isso? Muitas vezes não tem solução. Às vezes a gente usa antibiótico, tira o que consegue, mas às vezes gera umas sequelas definitivas mesmo. Porque então, como tem que ele ter tá muito cuidado. junto junto com o músculo, sei lá. Exatamente. Se você tirar, fica um buraco, tipo isso? Cicatrizes que a gente não tem como tirar. Rapaz, é brincadeira. Agora, você também estava me falando sobre... Tem gente que não precisa, por exemplo, fazer o do rosto todo, só é uma papada. Existe essa possibilidade de fazer em aspectos... Por exemplo, só o bigode chinês. Me conta quais são as possibilidades no nosso rosto que a gente pode fazer. Então, a gente tem que ver o envelhecimento, né? Então, eu faço muito pacientes que, às vezes, só tem um envelhecimento maior da região dos olhos, a gente faz o lift temporal, que é só para elevar a cauda da sobrancelha. Então, a gente aborda só essa área. Tem pacientes que o envelhecimento é mais no terço médio, a gente pode fazer só a abordagem do terço médio também. E tem pacientes que o envelhecimento é maior no pescoço. No caso do pescoço, dá para a gente fazer só o pescoço? Até dá. Mas, quando é que a gente faz? Paciente que não tem muita flacidez, que tem mais um excessozinho de gordura. Quando a gente já tem a flacidez grande do pescoço, para a gente resolver tudo, a gente precisa fazer um cortezinho aqui, que a gente vai tratar a parte anterior. Mas depois eu vou tracionar essa musculatura do pescoço aqui para trás da orelha. Então, o ideal é que a gente combine com o lift. E assim, se o paciente já tem um envelhecimento maior do pescoço, provavelmente ele já tem alguma coisa que precisa ser abordado na face. Aí, o ideal é a gente fazer os dois juntos. Mas, na teoria, em casos, dependendo do caso, dá para fazer separado também. Existe a possibilidade de fazer uma lipo de papada, por exemplo, e depois fazer um lift, ou não existe isso? Existe, claro, não tem problema. Só que o que acontece? A maioria dos pescoços, né, o paciente que tem só uma gordurinha sem flacidez é uma parcela muito pequena. Então, esse é o paciente que é ideal para lipoaspiração, que é só uma gordura, é um paciente mais jovem, que não tem flacidez, é só a gordurinha. Aí, a lipo de papada resolve, mas é uma parcela bem pequena. Normalmente, o paciente tem algum grau de flacidez. E aí, se a gente lipa e não trata a flacidez da musculatura, fica mais flácido ainda, né? Outra coisa é que tem uma gordura que ela fica embaixo do músculo. A gente tem um músculo aqui no pescoço que chama platisma, que ele é bem fininho, ele vem da mandíbula até o pescoço. É ele que faz aquelas duas listrinhas aqui que a gente chama de bandas platismais. Abaixo dele tem uma gordura que a gente retira na cirurgia, que a gente não consegue alcançar ela com a lipoaspiração. A gente precisa abrir o músculo e tirar essa gordura. Então, se a gente não faz o tratamento completo, o resultado também não é completo. Entendi. Teve um boom também, que hoje pouca gente fala, mas que existiu muito, que inclusive eu tinha vontade de fazer na época que eu era mais nova, e hoje eu vejo muita gente falando, a galera que fez naquela época, como tá o rosto, aqueles posts no Instagram que, né, sensacionalizam as coisas, que é a bichectomia. Que é tirar a gordurinha aqui por dentro, né, da bochecha, para dar um contorno. Muita gente diz que por conta da gravidade, como você mesmo disse, meio que tá com um rosto chupado hoje em dia. Me fala um pouquinho sobre esse procedimento. Ainda é feito? Você sugere? Ainda é feito, mas eu faço mais nos pacientes mais idosos e que tem o rosto mais gordinho, quando a gente vai fazer o lift. Paciente jovem, como eu lhe falei, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perder volume. Então, se você já tira o volume jovem,
Quando você vai envelhecendo, esse volume vai fazer falta. Então, eu não aconselho o paciente muito jovem a fazer. Claro que tem casos selecionados. É um paciente que tem uma gordura muito localizada ali, a gente pode até fazer. Mas, normalmente, é feito em pacientes mais idosos, que tem aquela face pesada, aquele rosto mais gordinho, e a gente faz junto com o lift. E quem tirou e se arrepende, tem como dar jeito? Olha, a gente pode tentar algumas lipoenxertias, pode dar uma melhorada. A gente não vai conseguir, porque a bola de Bichela é uma gordurinha que a gente tem, que é uma bolinha bem redondinha, que fica no lugar específico. Então, às vezes, a gente não consegue resolver tudo, mas dá para melhorar com os enxertos de gordura. E com maquiagem também, minha gente. Pelo amor de Deus, hoje em dia a gente tem várias técnicas de contorno. Pois é. Mas ainda bem que o que é que o contorno faz? Ele vai salientar as luzes e as sombras do rosto, né? Então, onde tem volume, você vai valorizar o volume. Onde é para ter menos volume, você vai botar as sombras, né? E ninguém acorda também com contorno no rosto, né, doutora? Por isso que a doutora Andréa tá aqui. Mas ainda bem que eu não tinha dinheiro na época. Porque foi um boom, eu lembro. Que foi assim que começou, inclusive, essas questões de... Agora... Tem algo também que incomoda muita gente, sobretudo na maquiagem, as mulheres, né? Às vezes a gente quer botar um fundinho marrom para dar um contorno, mas a pele fica muito em cima do olho, não consegue dar essa profundidade, não consegue fazer uma make com brilhinho, fazer um delineado, porque fica ali a pele. Existe também uma cirurgia que deve ser simples, pelo que você já me disse antes, que tira, né? Me conta um pouquinho. E fica a cicatriz? Tudo que a gente corta fica uma cicatriz, né? O que é que a gente faz na cirurgia plástica? A gente tenta colocar as cicatrizes em linhas naturais, para que elas não apareçam muito, né? E a gente faz todo o cuidado para que a cicatriz, ela fique o menos perceptível possível. Mas cicatriz sempre existe. Toda vez que a gente corta, o corpo cicatriza. Então, fica uma cicatriz. Então, mas na pálpebra, a pálpebra, ela é a pele mais fina do corpo. E a gente já tem uma dobrinha natural aqui na pálpebra, né? Então, a gente coloca a cicatriz nesse local. E na parte inferior é bem pertinho do cílio. Então, uma cicatriz que eu acho que é a melhor que a gente tem no corpo é a cicatriz da pálpebra. A gente quase não vê. Por esses dois motivos. Porque é uma pele muito fina, que cicatriza bem, e porque a gente coloca numa dobra natural, né? A queixa da pálpebra é sempre a primeira, né? As coisas que envelhecem primeiro é a pálpebra. Então, a queixa é sempre essa. Eu não tô mais conseguindo fazer a maquiagem. Eu boto o delineador e borra. Então, nesses casos, realmente, a cirurgia da pálpebra é para a gente retirar esse excesso de pele que vai se formando. E a gente tem também umas bolsinhas de gordura, que quando a gente envelhece, pela flacidez, essas bolsinhas, elas pulam para fora. Todo mundo tem as bolsinhas, mas com o passar do tempo, elas vão aparecendo. E aí, acorda de manhã, o olhinho tá inchado, fica aquela bolinha, né? Principalmente na inferior. Então, a cirurgia da pálpebra vai fazer isso aí. A gente vai tirar o excesso de pele e tirar o excesso das bolsinhas de gordura. Qual é o procedimento mais pedido hoje no consultório de doutora Andréa? Eu acho que é a face, até mais do que a pálpebra, é engraçado, mas acho que a face é o que chega mais. Mas a gente acaba, normalmente o paciente que tem já o envelhecimento da face, ele já tem envelhecimento da pálpebra também, né? Então, muitos a gente faz junto. Mas alguns pacientes, já fez a pálpebra, agora quer fazer o rosto e faz o rosto. Mas acho que a face é o que aparece mais. E qual é o perfil dessas pessoas? Olha, normalmente eram pacientes mais velhas, né? Assim, antigamente, o lift, ele fazia em torno dos 40 anos. Assim, minha tia tem 70 e poucos anos, fez um lift com 40 anos. Porque antigamente não tinha os procedimentos estéticos, né? Sim. Você já viu aquelas fotos que aparecem no Instagram? 50 anos em 1980. Sim. Assim, as pessoas pareciam bem mais velhas, né? É. Porque não tinha nenhum procedimento, não tinha botox, não tinha preenchimento, não tinha nada. Então, as pessoas ficavam mais velhas antes, né? Hoje, com os procedimentos, a gente vê que as pessoas que vão fazer a face são pessoas mais velhas, a partir dos 60 anos. Mas tem chegado pacientes mais jovens. E qual é a queixa deles? Eu faço preenchimento, eu faço bioestimulador e não estou conseguindo resultado. Só estou me achando mais inchada e não estou conseguindo resultado. Então, prefere partir para uma cirurgia mais cedo, para não ficar refém de ter que ficar todo ano fazendo um monte de preenchimento. Então, esse é uma coisa que de uns anos para cá vem acontecendo. Eu até entendo, viu? Porque o ácido hialurônico, ele meio que vai saindo. Ele meio não, ele vai sendo absorvido pelo corpo. Exato. E, por exemplo, eu gostaria que meu perfil fosse melhor, por exemplo, no queixo. Mas
eu não tenho saco de ficar todo dia repondo ali ácido hialurônico. Se eu chegasse para a doutora Andréa hoje e falasse, doutora Andréa, qual é a possibilidade que você me dá para isso? Sem ser o lifting, sem ser o dos olhos, eu não sei. Blefaroplastia. Pronto. Haveria uma possibilidade ou eu ia ter que ficar na minha paciência ali no ácido hialurônico? Pro momento? Eu faço muito nos meus lifts com enxerto de gordura, né? E o enxerto de gordura, ele é definitivo. No começo, a gente vai ficar um pouquinho inchado, ele tem uma absorção de em torno de 10%, mas o que fica para sempre. Mas pacientes que têm o queixo muito para trás, às vezes precisa de uma cirurgia ortognática, mas existe também a possibilidade de colocar uma prótese no mento. Então, depende da alteração de cada paciente. Mas quando é uma coisa pouquinho, a gente consegue resolver bem com gordura. E qual o tempo de recuperação, né? As pessoas, e como é que eu vou trabalhar? Eu vou chegar lá no trabalho cheio de... Como é que funciona isso? Porque hoje está muito mais rápido. Hoje é mais rápido. A cirurgia da face evoluiu muito. E o pós-operatório evoluiu muito também. Antigamente, a gente só puxava a pele. Aí ficava todo mundo com aquela cara esticada. Você olhava e via que a pessoa tinha feito plástica, né? Era assim. Hoje em dia, não. Hoje a gente vai tracionar os tecidos profundos. A gente tira a pele. Se você for ver uma cirurgia, a gente puxa tudo para cima com os tecidos profundos. A pele, a gente só tira o que fica sobrando, sem nenhuma tensão. Por isso que a cicatriz fica tão boa. Então, não fica aquele aspecto esticado, que ficava antigamente, né? Ainda bem. Hoje fica bem mais natural. Você não disse que a pessoa operou. E o pós-operatório também evoluiu muito. A gente lá na clínica, a gente tem uma equipe de fisioterapia que vai com a gente no centro cirúrgico. A gente coloca o tape, principalmente na região do pescoço. 2 dias depois, a paciente vai lá no consultório, a gente retira o curativo, retira alguns pontinhos. E a fisioterapia também já aplica o tape no rosto. Isso faz com que o inchaço vá embora muito mais rápido. Mas é uma cirurgia. Exige um tempo de recuperação. Não vai operar no outro dia, tá de maquiagem andando na rua, não. Né? E fazendo atividade física, pode? Depende da cirurgia. Você vai voltar a fazer essa atividade, mas cada cirurgia tem uma recuperação. Então, na cirurgia da face completa, a gente faz esses pontinhos no pescoço, a gente vai precisar ficar um tempo sem fazer esse esforço, né? Mas, assim, por exemplo, uma cirurgia da pálpebra, a gente tira os pontos com 5 a 6 dias. Ainda vai ficar um roxinho, uma coisinha ali, mas com 10 dias a paciente já está praticamente recuperada. Agora, quando a gente faz o rosto todo, a recuperação é um pouquinho mais. Então, eu sempre falo para o paciente, tira um mês aí que pode estar algum roxinho, pode estar ainda inchado. E aí, com 30 dias, a gente vai voltando uma caminhada. Depois de 45 dias, claro, dependendo da evolução do paciente, a gente já vai conversar, fazer uma musculação, alguma coisa assim. Mas os primeiros 30 dias na cirurgia de face, a pessoa ainda pode ver que você está ali operada. Você já pode voltar a trabalhar com 15 dias. Pode voltar às suas atividades. Se você não se importar, a pessoa vê que você está meio roxinha e inchada. Mas com 15 dias você pode voltar. A gente já libera para trabalhar. Agora, 30 dias para você fazer. E assim, eu falo 30 dias, mas cada paciente é de um jeito. Tem paciente que com 3 semanas já está ótimo. Tem paciente que com 1 mês e meio ainda está inchado. Então, tem a recuperação de cada um também, né? E a cicatriz também do rosto é mínima, né? Então, a cicatriz do rosto, a parte aqui da orelha é bem na frentezinha da orelha. Depois ela vem para a parte posterior, entra aqui pelo cabelo. Sim. E a parte aqui temporal, ela fica dentro do cabelo. Então praticamente não dá para ver. Não dá para ver. Depois de um tempo, só se você chegar bem perto e olhar, olha aqui minha orelha. Olha minha cicatriz aqui. Então, e a gente faz ainda o laser na cicatriz depois. Que massa! A gente usa uns géisinhos de silicone. Então, é uma cicatriz que realmente não incomoda. E a pergunta que não quer calar. Dói fazer qualquer procedimento na face? Ou tem anestesia? Ela é local? Ela é geral? Então, depende do procedimento. Quando é a cirurgia da pálpebra só, a gente faz com anestesia local e sedação. Agora, a cirurgia completa do rosto, a gente faz com anestesia geral. Porque é mais seguro, porque é uma cirurgia longa, às vezes demora 6 horas. Então, é uma cirurgia delicada, a gente tem que ter muito cuidado com os nervos do rosto, né? Então, é uma cirurgia que a gente tem que fazer com calma. E a anestesia geral é mais segura. Então, como a cirurgia da face é mais longa, a gente faz com anestesia geral. O paciente não vê nada, acordou, tá pronta. E a pálpebra, quando é só pálpebra, ou às vezes até o liftzinho temporal, a gente faz com anestesia local e sedação. E aí, a pálpebra, a paciente pode ir para casa no mesmo dia. Agora, a face, eu gosto que durma um dia no hospital. E aí, no outro dia, vai para casa. Eu vi que a senhora não anda sozinha, né? A senhora é ótima. A doutora não anda sozinha. Não, pelo amor de Deus. É o costume das reportagens, viu, minha gente? Porque é novíssima. Me esculhambando. Se comparar aqui a pele dessa mulher com a minha...
Mas nunca é feito só com a doutora Andréa. Não. Como é que é feita essa equipe ali na hora? Porque eu vi umas fotos no seu Instagram de várias mulheres potentes no seu lado, não é? Exatamente. Nós, como eu falei, nós temos, nossa clínica chama Clínica Possibilitar. Sim. Nós somos 3 amigas, 3 cirurgiãs plásticas. Nós começamos com um consultório, nós 3, e as coisas foram evoluindo, graças a Deus, a gente cresceu juntas. E a gente tem hoje uma clínica que nós somos 3 cirurgiãs plásticas, nós temos o cirurgião vascular, que é o Dr. Alan, nós temos uma dermatologista, uma nutricionista. Todas as nossas pacientes passam pela nutricionista antes, para orientar, faz a bioimpedância, orientar o que deve evitar, o que deve comer, se precisa de algum suplemento, isso faz toda a diferença na cicatrização. A gente tem uma equipe de fisioterapia, que faz o nosso pós-operatório. Então, antes da cirurgia, você vai passar numa consulta com ela vai lhe explicar o que pode fazer de movimento, como é que levanta da cama, escolhe a cinta com você e acompanha o pós-operatório, né? A drenagem linfática e vários outros aparelhos que elas usam lá para recuperação. A gente tem uma enfermeira que fica com a gente lá no consultório, que nos ajuda a tirar os pontos, a fazer os curativos. Temos 2 recepcionistas, uma comercial e temos uma administradora que é nossa salvação, a Rafa. E temos a instrumentadora que fica com a gente, acompanha a gente na cirurgia, que é Carol, que é espetacular. E uma coisa que a gente preza muito, como eu falei com você, é a segurança, né? Então, a gente sempre opera com 2 cirurgiãs. A gente não opera sozinha, são sempre 2. Nossa instrumentadora não dá ponto, quem dá ponto são as cirurgiãs. Isso faz com que a cirurgia seja mais rápida, porque eu estou fazendo uma coisa, ela já está suturando ali. Então, isso aumenta a velocidade da cirurgia, que é importante, né? Quanto menos tempo de anestesia, melhor. E a gente tem 2 cabeças pensando ali, né? Com certeza. E é uma orientação, inclusive, do Conselho Federal de Medicina. Se a gente passa mal, quem é que vai terminar a cirurgia? Mas não é todo lugar que eu vejo isso não, viu? Pois é. Mas o ideal, né, é que tenham 2 cirurgiãs. Então, eu só opero com elas. Sempre vai estar ou Thaís ou Emily comigo. Inclusive, nós estamos sempre na clínica. Então, uma está operando, a outra está lá. Se a paciente precisa ser vista, ai, doutora, estou sentindo alguma coisa. Vai lá que Thaís está lá, ela lhe vê. Então, a gente tem acompanhamento sempre com as médicas. E a nossa enfermeira está lá também todos os dias. Então, o acompanhamento é feito muito de perto e pelas profissionais que a gente confia, né? Outra coisa que a gente faz é que todas as pacientes, elas fazem uma avaliação de risco de trombose. Então, toda cirurgia que passa de 1 hora, a gente já tem que fazer alguma profilaxia de trombose. E toda cirurgia plástica passa, né? Nenhuma é rapidinha. Sempre tem um tempo maior. Então, a gente tem um Doppler, um aparelho de Doppler. E o Dr. Alan, ele é especialista nessa parte de trombose. Ele faz também as varizes, tratamento de varizes com laser lá. Mas toda paciente que vai operar passa com ele. Ele faz um Doppler e ele vai ver qual o risco daquela paciente para aquela cirurgia. Então, todas as pacientes usam uma meinha na cirurgia. Na cirurgia tem um aparelhinho que fica fazendo uma massagem na perna, mas algumas pacientes que têm um risco maior, que às vezes ele consegue identificar e a gente não, mas ele consegue, precisa usar também aquela medicação, que é o anticoagulante, né? Então, isso também é feito antes da cirurgia para que a paciente vá para a cirurgia com toda a segurança. Além disso, a gente faz os exames, né? Se a gente identifica que o paciente tem uma pressão alta, vai passar com o cardiologista, a gente vai fazer a mama, tem um nódulo, vai passar com o mastologista. Então, tudo feito com muita segurança para que sua cirurgia dê tudo certo. Então, pelo que eu vi, acompanhamento antes, durante e depois também, né? Isso, super importante. A gente acompanha todas as nossas pacientes por 1 ano. Agora, uma coisa que muita gente fica em dúvida, inclusive eu. Tem gente que deve estar com vontade de fazer alguma cirurgia, mas o tempo que a pessoa chega, é atendida a primeira consulta, até o ato de fazer o procedimento mesmo, dura quanto tempo normalmente? Olha, a gente precisa fazer os exames pré-operatórios, né? Assim, primeiro ter a primeira consulta para a gente indicar qual é o procedimento. Então, a gente vai fazer esse exame pré-operatório, todas essas avaliações. E, estando tudo certinho, a gente marca a data da cirurgia. Normalmente, isso demora em torno de 1 mês. Né? Você vai voltar com os exames para eu ver se está tudo bem. E a gente vai fazer todos esses agendamentos. A gente faz também a consulta pré-anestésica. Então, antes da cirurgia, ela passa com o anestesista. O anestesista vê os exames, conversa com ela como é a anestesia, se está tudo bem. Você enjoou na outra anestesia, então ele já vai fazer uma coisa especial para ela.
Então, mais ou menos um mês. Agora, já teve paciente assim de, quero operar daqui a 15 dias. Ai, meu Deus, tô correndo. Eu não gosto, mas às vezes o paciente está com... A gente tenta ali ajudar para que as coisas deem certo. Mas o ideal é que você se programe com antecedência. Mas um mês né? é rápido mesmo, gente. Um mês é o mínimo, tá? Mas eu vejo, assim, muito paciente chega se programando mesmo. Por exemplo, eu quero operar em dezembro. Eu já posso ir agora? Já vai, já... Deixa os exames prontinhos. Já faz os exames, já passa por essa fase com calma, sem correria, né? Mas o mínimo é um mês, até pra gente ter vaga na nossa agenda, na clínica, no hospital que a gente vai operar, né? E é algo tão delicado e a nossa cartão de visita em todos os sentidos, né? Então tem que ter esse cuidado. Agora, tem a questão de Anitta, né? Que muita gente está dizendo, não é a mesma pessoa. Enfim, várias teorias da conspiração. Eu não sei qual o procedimento certo ela fez, mas foi algo relacionado à face. Não sei se rejuvenescimento, mas... eu não sei também qual foi o procedimento que ela fez. Eu vi as notícias aí, mas eu acredito que ela tenha feito esse lifting temporal, né? É um cortezinho que a gente faz aqui, que a gente eleva a cauda da sobrancelha e pode elevar por aqui um pouquinho da bochecha também. Eu acredito que tenha sido isso, não sei, porque eu vi as fotos ali, mas eu acredito que tenha sido isso aí. Na verdade, assim, é um pouco controverso, porque ela é jovem, né? Ela é muito jovem. Então, assim, será que uma pessoa de 30 anos precisa realmente fazer um lift? Eu não sei, né? Se ela estava incomodada. Eu sempre falo assim, que a indicação da cirurgia plástica é o quanto lhe incomoda. Então, às vezes, um nariz incomoda uma pessoa, mas não incomoda a outra. Ela vai se submeter a uma cirurgia se ela não está incomodada, porque é uma cirurgia. Não é a gente ir ali no salão de beleza, não é. É uma cirurgia, a gente tem que ter os cuidados, a gente tem que acompanhar depois, tem que fazer o pós-operatório da maneira correta para não ter problema. E cirurgia pode ter complicação? Pode, né? Às vezes a gente só fala da parte boa, mas pode abrir um pontinho, pode ter uma infecção, precisar fazer? Pode. Então, a pessoa tem que realmente estar com vontade de fazer aquilo, né? Então, a maior indicação é o quanto lhe incomoda. Se ela estava incomodada, ela pode fazer, tudo bem. E o senso comum essas cirurgias mudam o rosto? Isso existe com lift? Eu acho que não, né? Eu acho, como eu falei com você, a cirurgia mudou muito. Antigamente, você mudava o rosto, você ficava com aquela pele esticada. Hoje, a gente tenta devolver não mudar as suas características, é você parecer você mesma mais jovem, né? Então, a gente vê muita gente que pega assim, uma foto da pessoa jovem, uma foto antes da cirurgia, uma foto depois da cirurgia. Como ela fica parecida com como ela era quando era jovem. E não mudar a sua essência, né? Claro que sim, você tem um nariz muito adunco e você quer mudar, vai mudar, mas é porque você quer. Meu olho é caidinho, eu queria deixar ele um pouquinho mais, hoje o que o pessoal chama de fox eye, subir um pouquinho o cantinho do olho. Podemos fazer, vai melhorar, vai deixar você mais bonita. Mas você está querendo mudar, né? Mas se o paciente que me procura, eu acho que o paciente vai muito no médico que tem a ver com ele, né? Então, o paciente que me procura, ele quer naturalidade. Ele não quer mudar, ele quer parecer ele mesmo mais jovem, é o que a gente tenta. Claro que se tem uma característica que pode melhorar, a gente muda. Quer deixar o lábio um pouquinho mais grosso, a gente pode fazer, né? Mas tentar deixar a sua essência, né? E me conta um pouquinho, a gente está olhando ali o rosto dessa pessoa. A gente falou dos olhos aqui, falou também do fox eyes, né? Que o povo tá querendo muito. Tem também do rosto do bigode chinês. Tem algum outro, assim, que sai menos, mas que existe? Existe um que a gente faz em pacientes mais idosos, que é o lip lift. Não sei se você já ouviu falar. Não. Às vezes, o que é que... eu botei dessa figura aqui pra gente mostrar de cima para baixo. O que é que acontece com o envelhecimento? A sobrancelha caiu. É verdade. A pálpebra tá com mais pele. A pálpebra inferior tá com mais pele, tá com bolsa. A bochecha, ela caiu. E como aqui a gente tem um ligamento, aqui fica preso. E a face, a gente tem uma face que é mais fixa e uma face que é mais móvel. Essa bochechinha, ela cai por cima daqui. Então, forma o sulco nasogeniano. O canto da boca desce, forma o bulldog aqui. Aqui fica preso e forma a linha de marionete. E aqui sobra o bulldog. E uma coisa que acontece com o envelhecimento também em algumas pessoas é o alongamento do lábio superior. Então, a gente fica com o lábio mais fino. Isso é uma coisa... Por isso que encher o lábio a pessoa fica mais jovem. Sim. Porque a gente tem um afinamento do lábio. E algumas pessoas têm o alongamento
dessa pele do lábio, fica aquele lábio longo. Sim. Então, tem uma cirurgia que às vezes a gente associa no lift, que é a gente tirar uma pelezinha aqui perto do nariz para diminuir essa distância e everter um pouquinho o lábio. Também deixa a pessoa mais jovem. Que bacana, viu? E realmente faz toda a diferença. Se você olhar para um lado, olhar para o outro, e o nariz ali, a pontinha para baixo. A pontinha cai também. E Então, são várias falando coisinhas no que nariz, acontecem. a rinoplastia, se alguém faz a rinoplastia em outro lugar, por exemplo, isso impacta alguma coisa no procedimento de rejuvenescimento facial? Não. Não? Não. E absolutamente nada. E hoje você não faz o nariz, por escolha. Por escolha. Mas se pudesse fazer, seria tudo de uma vez? Olha, depende da cirurgia. Existe a possibilidade da gente associar procedimentos, sim. Mas a gente tem que ir pela segurança, né? Então, a gente vai muito... Quanto vai demorar aquela cirurgia? Então, às vezes chega o paciente, eu quero fazer mama, abdômen e lipo. Pode fazer? Depende. Então, depende de quanto tempo a gente vai achar que essa cirurgia vai demorar. Se a gente achar que essa cirurgia vai passar de 7, 8 horas, aí é o ideal a gente não associar. É melhor fazer de 2 vezes. Então, às vezes, chega o paciente que quer fazer tudo. Não, vamos fazer a mama e o abdômen primeiro, depois a gente faz a lipo, porque sua mama eu sei que vai demorar e seu abdômen eu sei que vai demorar. Então, no rosto é a mesma coisa. Uma cirurgia full face, ela já demora 6 horas sozinha. Imagine 6 a 7 horas, porque são vários procedimentos. A gente faz blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, lift temporal, lift de terço médio, cervicoplastia, lipoenxertia, microagulhamento, nanofet. Então, já é uma cirurgia que demora. Então, dá para associar com o nariz? Depende do nariz. Tem nariz que sozinho já demora 6 horas. Você vai fazer um procedimento de 12 horas, aí eu já não aconselho. Aí o ideal é separar. Eu tava olhando ali, o pescoço, a gente falou da papada, mas o pescoço normalmente também fica flácido. Isso entra também nesse rejuvenescimento facial ou já seria outra parte? Entra sim, é isso que eu falei, que a gente vai fechar o músculo que está folgado aqui na frente, mas a gente vai puxar ele aqui por trás. Então, com esse mesmo corte que a gente vem aqui, que eu falei que sobe pela orelha e entra pelo cabelo, é pra gente puxar também essa parte do pescoço. Misericórdia. E qual foi a história, assim, mais tocante da sua trajetória, de alguém que olhou, assim, e falou, você mudou a minha vida? Teve alguma que te marcou? Olha, tem várias. É assim, eu falo sempre para as minhas sócias, assim, que a gente tem muita sorte. Porque a gente gosta do que a gente faz, né? Porque nem todo mundo tem a sorte de trabalhar com o que gosta, né? É verdade. Então, às vezes, o trabalho é só o trabalho. E a gente tem a sorte de trabalhar com uma coisa que a gente gosta. Então, é uma alegria para a gente trabalhar. E é um trabalho que a gente traz alegria para as pessoas, né? A gente traz felicidade, traz autoestima. Então, a gente vê isso claramente, né? As pessoas... chegam, botou uma prótese, aí volta com um decote, com a roupa que ela não usava. No rosto, a gente vê muito paciente, assim, histórias, assim, histórias de vida sofridas, que já passaram por muita coisa na vida. Uma tem um problema, um marido, a outra tem perder um filho. Então, às vezes, elas falam assim, doutora, eu vejo esse sofrimento no meu rosto, eu não quero ver mais. Eu quero que eu olhe para o espelho e veja esse sofrimento. Então, ou então elas falam assim, eu já cuidei de tanta gente, de filho, não sei, agora eu quero fazer uma coisa para mim. E elas falam assim, doutora, eu não gostava nem de me olhar no espelho. Agora eu olho para o espelho, eu me sinto bonita, me vejo de novo, que eu não me via mais. Então, isso é uma coisa assim que a gente não tem como mensurar o que é para a pessoa isso. Eu tenho uma história de uma que eu acho muito engraçada, que ela é uma pessoa de 70 anos, que teve um monte de dificuldades na vida, assim, familiares e tal. E aí ela disse que resolveu se dar de presente de 70 anos a cirurgia. Que ela era super jovem, super ativa, viaja sozinha. As filhas até ficam, peraí, minha mãe, não vai nessa viagem sozinha, não. É uma pessoa super ativa e realmente com o rosto muito envelhecido. Então ela resolveu fazer a cirurgia, se dar de presente de 70 anos. Achei o máximo isso. Aí ela foi e fez a cirurgia. Aí ela contou que ela foi num médico, acho que era um ginecologista. E que aí que ele chamou ela pelo... Assim, dona não sei quem. Aí ela chegou, aí ele falou, olhou pra ela e falou assim, não, é dona não sei quem. Aí ela falou, não sou eu mesma. Aí ela falou, não, mas eu tô esperando uma mulher de 70 anos, chega você com 50. Ela ficou numa felicidade, numa alegria. Ela chegou lá me contando. Então, isso não tem preço. É realmente você se
você gostar do que você vê. Às vezes a gente fala assim, mas vai fazer uma cirurgia por estética. Não é só estética, né? A definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o quê? É a saúde, é o bem-estar físico e mental, né? É uma tríplice, né? Corpo, mente e espírito. Exato. Então, se você tá bem de saúde, mas você não tá bem, né? Mentalmente, e às vezes a cirurgia plástica traz isso para a pessoa. É uma pessoa que não bota um biquíni porque a barriga... Poxa, olha que sofrimento. Vai todo mundo para a praia e ela Mas não tem bota muito o isso biquíni. ainda, sabia? É ponto da cesariana, é a barriguinha da diástase que ficou... E aquilo incomoda a pessoa, né? Então, se a pessoa pode tirar esse incômodo, né? Se a pessoa pode se sentir bem em colocar uma roupa, pode se sentir bem em olhar no espelho, claro, não vai se submeter a um risco sem poder, Claro. né? Mas se pode, se tá tudo bem, por que não fazer, né? Até porque quando você tá bem com você mesmo, você tá bem com sua família, Isso você tá bem é com o seu companheiro. qualidade de vida, Qualidade não de é? vida, autocuidado, né? Tem algum spoiler de algo que tá vindo aí, alguma técnica nova? Porque a medicina, ela sempre tá em constante evolução. Eu A acho gente que... tá sempre evoluindo, né? E a gente agora, médico tem que estar sempre em alta, né? Então, vem surgindo aí muitas tecnologias, né? Toda hora sai uma coisa nova. A gente lá na clínica, a gente gosta muito dessa parte de tecnologia. Então, a gente está sempre ligado. A gente faz as lipoaspirações com auxílio de tecnologia, né? Usa o laser, usa Renuvium, usa o BodyTite. A gente tem o laser lá na clínica. Então, a gente gosta dessa parte e a gente está sempre tentando trazer para os nossos pacientes essas novidades. A gente sempre tá falando de mulher. Mas e os homens? Tem procurado cada vez mais ou ainda não? Ainda é uma percentagem menor, mas a gente vê homens operando também. Tanto a parte corporal, né, lipoaspiração, ginecomastia, que é aquele homem que tem a mama um pouquinho aumentada. E comigo, muito a cirurgia de pálpebra, os homens fazem. Porque às vezes não é só a estética, né? Às vezes o paciente tem tanta pele na pálpebra que incomoda mesmo, às vezes até atrapalha o campo visual e tudo. Fica tanta pele que você fica tentando abrir o olho com a sobrancelha, sabe? Sim. E fica aquela pelinha caindo. Às vezes o paciente olha para o lado e vê a pele. Então, os homens fazem bastante essa cirurgia de pálpebra. Agora, fácil a gente faz de homem também. Mas é menos do que mulher. Mulher ainda é mais. Doutora, você me disse que tinha uma filha, Laura, 9 anos? 9 anos. 9 anos. Ela, quando você diz, eu faço... enfim, como é que você diz isso pra ela? O que é que você faz? Qual é o retorno que ela tem, assim? Ela entende tudo. Ela entende? Ela vê as fotos, às vezes eu tô fazendo alguma coisa no Instagram, ela olha, ai, mãe, ficou ótimo. E sabia que ela manda eu fazer o Botox em mim? Ela percebe quando chega a hora. Ela diz quando eu começo isso aqui começa a... brincadeira. Mãe, está chegando a hora de você fazer o seu Botox. Ela que manda eu fazer. E a doutora já fez algum procedimento no rosto? Eu já fiz, eu faço Botox, faço laser, cada 6 meses a gente tem o laser lá, né? Então eu faço laser, faço Botox. Já fiz alguns preenchimentos, coisa leve, já fiz bioestimulador, mas já tem uns 2 anos que eu não faço nada, porque agora eu tô querendo fazer a pálpebra. Então, uma coisa que é importante, que a gente não falou. Quando a gente está pensando em fazer a cirurgia da face, o ideal é que a gente fique 6 meses a 1 ano sem fazer esses procedimentos. Porque vai ficar um volume ali que não é natural, né? E a gente vê também que o ácido hialurônico, ele prolonga o edema no pós-operatório. Às vezes atrapalha um pouquinho a gente na cirurgia. Então, quando esses procedimentos, hoje a gente tem endolaser, ultrassom microfocado e tal, isso, ele faz uma aderência no tecido. Então, para a gente fazer a cirurgia fica mais difícil, fica mais coladinho, sangra mais. Então, eu sempre falo para os pacientes, se você está querendo fazer alguma coisa no rosto, pelo menos 6 meses sem fazer nada. O Botox pode fazer, mas o resto não. Então, como eu já estou querendo fazer minha pálpebra e fazer talvez uma lipoenxertia no rosto, aí eu estou fazendo só Botox e o laser agora. Mas eu faço, viu? Me cuido. Tem que dar um exemplo. A gente vai acompanhar, eu quero ver essa cirurgia. Pode deixar. E, doutora Andréa, eu queria te perguntar, quando você começou na faculdade de medicina, você já sabia que queria ser cirurgiã facial ou... Menina, eu fico falando que eu fiz vestibular para cirurgia plástica. Eu já queria fazer cirurgia plástica. Não especificamente facial, mas eu não me lembro por quê. Mas quando eu fui fazer medicina, eu já pensava na cirurgia plástica. Tanto que eu comecei a acompanhar um cirurgião plástico, que ele até opera até hoje, o Dr. Gilvan Pinho, que eu sou muito grata a ele. Mas eu comecei a acompanhar ele no 2º ano de faculdade, eu já acompanhei. Então, eu acompanhei plástica na faculdade toda. E aí... E sua família já tinha alguém que... Não, minha família, meus pais são engenheiros. Olha só!
Tanto meu pai como minha mãe são engenheiros. Então já era predestinado, né? Agora, minha irmã fez medicina também, que é mais nova. Então, foram as duas médicas. E se eu pudesse te perguntar, então, o que é que doutora Andréa não, o que é que Andréa lá, com 9 anos, por exemplo, idade de Laura, pudesse falar para Andréa, doutora Andréa hoje, que tem uma clínica, que faz procedimento no rosto, né? Faz rejuvenescimento facial, que entrega uma nova vida para as pessoas. O que é que Andréazinha, lá de 9 anos, falaria hoje? Para Andréa. Boa pergunta. Eu acho que eu falaria assim, confie que você vai chegar lá. E um dia lá? Olha, é como eu falei para você, eu acho que a gente sempre pode melhorar, sempre pode evoluir. Mas eu me considero hoje, assim, uma pessoa muito sortuda, assim, de poder trabalhar com o que eu gosto, fazer o que eu gosto, com pessoas que eu gosto. E, assim, a clínica lá são pessoas que vestem a camisa da clínica, que têm o cuidado com o paciente que a gente quer ter, que a gente gosta, eu, Emily, Thaís, mas as nossas funcionárias também vão no mesmo clima, e é por isso que as coisas dão tão certo. Então, assim, eu tenho a sorte de fazer o que eu gosto, com pessoas que eu gosto, né? E, assim, a gente está evoluindo cada vez mais, né? Então... Se você pudesse resumir essa trajetória hoje, doutora Andréa, já com a clínica, junto com pessoas tão especiais, em uma frase. Eu acho que é cuidado. Cuidado. E qual o seu sonho, doutora? Signo? Sonho. Sonho? Se for algo muito pessoal, para tirar o olho aqui do povo, não fale não, viu? Não, eu acho que a gente quer sempre crescer, né? Então, eu acho que a gente chegou num lugar muito, muito bom, mas eu acho que a gente pode crescer muito mais ainda. Então, quem sabe ter um hospital. Eu falo assim, vamos fazer o hospital possibilitar. Quem sabe? Agora, uma pergunta. Doutora, já dá algum curso? Não, eu gosto de ensinar. Eu trabalhei um tempo no Hospital Aristides Maltês. Escola, né? E trabalhei um tempo no Hospital da Mulher. Hoje eu não estou mais no SUS, mas trabalhei um tempo lá. E lá os residentes do Hospital das Clínicas rodavam lá. Então a gente tinha muita parte de ensino. Eu gosto. Mas ainda não estou fazendo nenhum curso, quem sabe, né? Tá vendo aí? Às vezes é Deus falando com você aqui. Um curso, porque tem muito o que ensinar, inclusive a clínica em si, um curso específico. Acho que daria muito certo, viu? Vamos pensar. Dividir esse conhecimento, mas antes disso, claro, vou te convidar pra gente bater um papo também no Banho de Saúde, pra mostrar na prática alguma coisa desse tipo, que a gente puder mostrar, como quiser mostrar, a gente vai lá na clínica. O pessoal com certeza deve ter ficado curioso pra saber, né, de tantas tecnologias que a gente falou aqui. A gente fez um espaço, assim, muito acolhedor. E onde é que fica? Fica no CEO Salvador Shopping, Torre Londres, no 28º andar. E é um lugar muito gostoso, você vai gostar muito. Chamo você lá para tomar um cafezinho com a gente. A gente vai. Eu vou junto com o Banho de Saúde, porque para a galera entender um pouquinho, a gente vive na prática tudo que envolve saúde. E saúde é bem-estar, é autocuidado, é prevenção. A gente não fala de coisa ruim, não. A gente fala de coisa boa. Com certeza. Olhando para frente. Então, doutora Andréa, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação, pela nossa troca, que eu aprendi muito com você. Vocês viram que eu nem peguei no celular, não tinha nem pergunta pronta. Todas as minhas dúvidas aqui foram as minhas dúvidas de fato. Mas a sua linguagem é muito simples, é muito descomplicada. Por isso que eu falei do curso. Fica a dica. É muito descomplicada, é leve, é didática, é muito gostosa mesmo de escutar. E eu acredito que você vai voar muito ainda, que é só o começo, apesar de tudo, né? É só o começo pela sua capacidade, pela sua luz. Eu acredito não, tenho certeza que Laura vai ver a mãe dela, ó, lá em cima. E conte com a gente, viu? Conte com a Band, conte comigo, conte com o Band de Saúde, pra gente mostrar esse seu esforço, sua dedicação e seu saber, né? Sua inteligência mundo afora. Eu que agradeço pelo convite e, assim,
parabenizar vocês, assim, pelo... que hoje em dia a gente vê tanta coisa sensacionalista, né? E a gente trazer para a realidade, né? Para pessoas sérias. Então, parabéns a vocês pela... E obrigado pelo convite. E vou esperar o curso, viu? Tá. Vou logo avisando, Vamos vou lá. esperar o curso. Vou fazer essa propaganda que ainda nem existe o curso, mas vai ter o curso. A galera aí que já é formada, ou que está formando, é estudante que pensa, vá lá, porque a doutora Andréa vai fazer esse curso para mostrar, inclusive levando os casos dela, quem sabe, né? E é isso, foi um prazer ter você aqui mais uma vez no nosso Largando Doce, no YouTube da Band Bahia. Em breve a gente vai ter uns cortes também da doutora para vocês irem compartilhando, mostrando para um amigo. Quem tem aquela vontade ali de quero melhorar alguma coisa na minha face, mas acha que é muito perigoso, porque como eu disse, né, a gente vê muita notícia ruim, mas a maioria, minha gente, são coisas boas, porque as pessoas não postam muito as coisas boas, né? Mas quem tem vontade, dá uma olhadinha lá no Instagram da doutora, entre em contato, marca uma conversa, fala com ela, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, não só por fora, né? Mas com certeza por dentro. Até a próxima, viu? Tchau, tchau!